E estamos no ar aqui com mais um podcast resenha com amigos, né? Podcast de número 6. É isso, Igor? É isso aí. Podcast do número 6. Número 7, olha, toda vez eu esqueço o número do podcast. Estamos aqui hoje com duas convidadas maravilhosas, deixando o nosso estúdio cada vez mais bonito, mais cheiroso, né? Mais harmonioso. E também queria apresentar aqui Gisele Nascimento, né? Pode falar, Gisele. Bom dia, aliás, dia. Boa tarde, boa noite. Tarde, boa Não noite. sei qual é o horário que você vai assistir a nossa live, né? Muito prazer, Gisele Nascimento. Sou aqui da cidade vizinha de Araraquara. Com muita gratidão no coração por ter sido convidada por vocês para participar nesse bate-papo aqui que vai ser edificante. Estamos aqui com ela também, né, Paulo? Essa pessoa que é uma autoridade, a referência, conheci há pouco tempo, né? Uma referência pra mim hoje como pessoa, né? Como mulher, Elisângela, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, olá. Seja lá o que você quer receber aí da gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. Você está falando com uma pessoa que se considera uma autoridade, porque eu me empoderei de mim mesma, então hoje eu não me considero menos do que isso. Legal. E a partir de tudo isso foi quando a gente começou a se envolver com grandes grupos e vários movimentos. E Matão nos acolheu, eu também sou de Araraquara, e Matão aí abraçou várias causas que a gente está trazendo para cá e vamos destrinchar ao longo desse podcast. Maravilha, né? Que legal. A gente sempre agradece aos nossos convidados por estar aqui, são pessoas inteligentes, envolvidas, que tem muito conteúdo para compartilhar conosco. Também está com a gente o Igor, né, Igor? É isso aí, boa noite para quem está assistindo, ou bom dia, boa tarde, né? Vai saber o horário que você está assistindo a nossa live. Estamos aqui para falar sobre diversos assuntos também com as nossas convidadas. Esperamos que vocês gostem do podcast. E o interessante é que a gente sempre faz uma pauta, né? Eu sei que o lance dos podcasts é natural e tal. E só que assim, na pauta que eu tinha perguntado pra Gisele, né? A gente colocou aqui um tema, né? Mulheres e suas multipotencialidades, né? E tem um porquê desse tema. Qual que é o porquê? Vocês estão envolvidas com vários projetos, né? Que tem ali a temática da mulher. Né? E eu vejo que hoje em dia não tem muito esse sexismo, né? Mulher, homem no mesmo lugar, mas vocês realmente são mulheres diferenciadas. Vocês, pra mim, eu sempre tive muita referência masculina, mas depois que eu conheci vocês, vocês aí são as minhas referências. Nossa senhora, desce. Não é, Paulo? Mas é uma verdade. É muito legal conhecer pessoas que têm uma bagagem, história de vida, profissionalismo e que inspiram outras pessoas. Eu acho que o nosso tema hoje é mulheres, né? E as suas multipotencialidades. Vai falar um pouco da história de vocês e como que você influencia outras mulheres, não é? Então é muito legal ter vocês com a gente aqui. Tenho certeza que vocês têm muito conteúdo para dividir com a gente. E de fato, né? E ser não só nossas referências, mas para outras pessoas também que precisam. Nossas mulheres, não é? Outra coisa, sei que a gente já falou o nome de vocês e tudo mais. Vocês conseguem falar pra gente um mini currículo de cada uma, só pra gente contextualizar aqui depois? Um pouquinho da história de vocês, o pessoal que tá em casa conhecer um pouquinho mais de vocês. Bom, então vamos lá. Mulheres multipotencialidades, né? Porque, gente, nós somos mães, esposas, somos aí empresárias, influenciadoras, inspiradoras, terapeutas. No meu caso, eu sou terapeuta energética, emocional e comportamental. Já fui empresária no ramo da alimentação por muitos anos, então aí tive uma gama de experiência, porque trabalhar com alimentação eu falo que é uma das partes mais difíceis. Trabalhar ali com vencimento muito próximo, não é igual vender um sapato que fica no estoque. Então aquela agilidade eu tive que aprender muito cedo, e eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar de verdade desde os 14 anos. Nossa. E comecei a empreender muito cedo também. Então na fase dos 20 anos eu já tinha o meu próprio negócio. Aliás, eu sempre fui empreendedora, né? Porque desde muito cedo eu sempre fui aquela que não queria depender de ninguém. Então eu queria vender, eu queria ter o meu negócio, eu queria ter o meu dinheiro. Foi sempre muito doido esse lado com a Elisângela. Então meu nome é Elisângela Badi aí, viu, gente? Para que vocês possam me conhecer melhor. Tô no Instagram, tô no Facebook, tô no LinkedIn. Elisângela com H, mulher com H, começa por aí. Elisângela com H e Z, né? Pois é. Eu você já bem diferente, né, por aí. Bom, na verdade, falar da gente é um pouco difícil, né? Mas a gente sabe que quando a gente
é aquilo que a gente tem que realmente ser, que nasceu para ser, não precisa muita qualificadoras. Sou filha, sou mãe, sou esposa, sou amiga, parceira, companheira. Companheira, o resto é resto. Vocês são evangélicas? Somos filhas do rei, né? Então, essa conexão é um dos pontos que proporcionou essa conexão entre a gente. Bom, de formação eu sou professora de matemática. Olha. Uau! Eu lecionei durante 6 anos e por conta de uma crença familiar, que depois a gente pode um dia falar só a respeito disso, se vocês tiverem espaço, né? Por causa de uma crença familiar de que eu cresci ouvindo meu pai falar de que eu deveria ser funcionária pública. Nossa. E segui esse ramo. Então, quando eu concluí o meu curso de graduação, eu prestei todos os concursos possíveis e imagináveis. E o primeiro concurso que me chamou foi a da Polícia Civil. Ou seja, de professora eu transitei para policial. Nada a ver, né? Nada a ver, mas tudo tem a ver com o propósito que Deus tinha para minha vida. Eu tinha que passar por todo esse trajeto para poder chegar onde eu estou. Trabalhei por 20 anos na polícia. Nossa. Desses 20 anos, 12 anos trabalhando dentro da Delegacia de Defesa da Mulher. Ou seja, de mulher eu entendo. De mulher eu entendo. E naquela busca sempre na vida de compreender o porquê que aqui estávamos. Nós não nascemos, crescemos, procriamos e morremos. Tem um propósito nesse trajeto. E nessa busca de autoconhecimento, tal, o meu caminho cruzou com o caminho da Elisângela. E daí a vida se encarregou de unir os nossos propósitos e a gente está em dois projetos grandiosos. Um que é o The Bellas Club, que é um clube de mulheres que trabalha autoestima, depois a gente fala mais pra frente. E o projeto de empreendedorismo que a gente está desenvolvendo aqui em Matão, que depois nós vamos falar separadamente dele. Inclusive a gente está prontinho aqui para uma pauta só para... É isso aí. Só complementando aqui um tópico da Gisele, que ela falou que ela, por conta da crença, ela foi trabalhar no ramo aí do funcionalismo público. Foi pro ramo público. Eu nunca tive isso, gente. Esse negócio de falar, você tem que prestar concurso. Não, eu falava, eu quero fazer tal coisa, eu não olhava pra lado nenhum. É isso, e eu mirava um foco e ia. Tipo um trator mesmo, sabe? Aquele desbravador. Então, a minha vida inteira, eu olhava sempre para o que eu queria fazer. Nunca dava ouvido para o outro, para ninguém. Então, tive alguns perrengues, porque a gente apanha quando também não tem direcionamento. Mas assim, você teve algum mentor, alguém que te direcionou, alguém que te falou, olha, é por esse caminho, eu passei por isso, vai por esse caminho? Foi tudo na raça mesmo? Na verdade, é assim, ó, tem algo muito forte que sempre me conduziu. Por isso que eu falo, eu tenho uma fé muito grande, mas desde muito cedo eu determinava algo e aquilo acontecia. Eu determinava algo e aquilo acontecia. E isso foi ao longo da minha vida, né? E agora, olhando mais para o meu interno, porque teve um processo de depressão no meio do caminho, aonde eu tive que recalcular a rota, né? Quando a gente começa a sair da rota, alguma coisa ali que não está condizente com a sua verdadeira essência, que foi o que aconteceu comigo. Opa, tive que olhar para dentro. Nesse momento de olhar para dentro, eu percebi que eu tinha algo interno mesmo que me movia. E é o que eu chamo do Espírito Santo, né? Me direcionando. E a partir de tudo isso, até porque nós vamos falar mais sobre os grupos, surgiu esse olhar mais específico de ter alguém te direcionando de verdade. E hoje eu tenho grandes mentores também, além de tudo isso, eu tenho aquelas pessoas que vêm e falam, olha, dá uma olhadinha para isso. Não é melhor você repensar para não sair de novo da rota? Então esse é o meu caminho. Legal, pessoal, deu para conhecer um pouquinho da história delas, né? Ver que tem bastante coisa para acrescentar. E vamos dar início agora aqui, falar um pouco de origens, desafios, né? Fala pra gente, o que é esse projeto The Bellas Club? Como surgiu? O que é esse trabalho, né? Fala pra gente aqui, o pessoal tá em casa, tem certeza que tá curioso para saber o que é esse projeto. Na verdade, em plena pandemia, né? Todo mundo dentro de casa, todo mundo desesperado.
E foi o que aconteceu com a gente começou a fazer alguns trabalhos no online, eu mesmo fui fazer muito curso e atendimento no online. Quando começamos a retomada de voltar para a rua, o que fazer, né? Como fazer? E de verdade, eu fui buscar inspiração divina, eu fui buscar algo maior. E eu estava deitada na minha sala, assim, né, num domingo à tarde, e me veio essa situação de mulheres, de cuidar de mulheres com um olhar mais abrangente em todas as áreas. Porque a mulher, como ela é multipotencial, mas ela acaba se esquecendo dela mesma. Então, o que aconteceu? O Clube da Autoestima surgiu para olhar para a mulher como um todo, porque ela às vezes está ali olhando para o filho, ela está preocupada com a casa, com o marido, ela acaba se esquecendo. Então não é só pelo fato dela ir no cabeleireiro ou fazer a unha que ela está cuidando da autoestima, a gente tem um olhar para o interno dela. Então foi aonde começou a surgir o Debelas. Entendi. Que forte, né, isso daí. Eu fico imaginando também aquela questão da construção, né? Muita gente olha, acho que eu tive essa impressão, a primeira impressão que eu tive de você quando eu te conheci, nossa, que mulher forte, né? Que eu parecia que ela tava lendo a minha mente no evento que a gente foi, nossa, e tal. E tem a construção, né? Sim. Da pessoa que a gente é hoje. Sim. Então, assim, antes de a gente se aprofundar mais nesse assunto, eu queria agradecer até o pessoal da minha igreja, né? E ontem, no final do culto, eu tava comentando com algumas mulheres, né? Que teriam 2 pessoas lá no nosso pod, porque elas comentaram, falaram, eu assisto sempre, né? Tô lá e tal. E às vezes a gente vê que elas não mandam os comentários, né? Não fazem perguntas. Eu queria agradecer aqui o pessoal da minha igreja, né? A nossa querida pastora e missionária Berenice, né? Também mandar aí também pra nossa líder do louvor, a Karina, né? As Karinas, tem mais de uma Karina, tem um monte de gente com o mesmo nome lá. Karina, Nayane, Daiane, então todo o pessoal aí que falou que assiste, né, se você tá vendo ao vivo agora, né, então manda aí a sua pergunta para elas, eu acredito que em algum momento a gente vai responder, né, vai interagir com vocês, então manda suas perguntas, também agradecer a minha mãe, né, que a minha mãe é a minha guerreira master, né, é a minha inspiração maior aí para tudo isso, e também se aprofundando mais nessa questão do Debelas, tem aquela questão também que vocês trazem da construção da mulher, né, que às vezes a mulher ela tá meio perdida, né, em si mesma, né, poxa, por exemplo, nessa conversa que eu tive lá com o pessoal no final do culto, dessa resenha que a gente tem no final do culto. Então, assim, às vezes a mulher fala, eu queria empreender. Eu queria isso aqui. E tal, e por onde começa? Cara, existe uma construção, sim, são etapas e tal. Por isso que eu fiz a pergunta das mentoras, né, Paulo? Eu e o Paulo, a gente teve mentores, né? Tanto no ponto de vista espiritual, sim, né? Tanto no ponto de vista profissional também. Assim, para as mulheres que ainda, de Matão, que ainda não conhecem o Debelas, né? Que estão precisando ser construídas, né? O que vocês poderiam falar para elas? Em breve teremos surpresas, né? Mas só para a gente falar exatamente desse processo todo, eu vou falar da minha experiência, né? Que foi o que levou a essa conexão com a Elisângela. Pandemia foi um fato atípico que abalou a população mundial, tá? E aí você vê, eu durante a pandemia, eu era louca dos cursos. Eu li não sei quantos livros, eu fiz não sei quantos cursos. Então aquela história do autoconhecimento. E tinha uma amiga minha que falava que eu era uma verdadeira buscadora. Quando que eu ia passar a executar tudo aquilo que eu tinha aprendido? E num momento muito difícil da minha vida, Deus se encarrega de fazer as coisas, gente. Tudo que acontece com você tem um propósito. Por mais doloroso que seja, tem um propósito. Então, nunca fique se colocando no coitadinho. Ai, por que isso foi acontecer comigo? Ai, por que comigo? Não, tinha que acontecer. Tudo que aconteceu na sua vida, na sua trajetória, estava escrito. Por quê? Por que passou? Tem um propósito. E foi exatamente nessa situação, na minha dor, que Deus usou a Elisângela. A Elisângela veio até a mim e falou assim, ó, eu tô com uma proposta assim, 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 nós estamos querendo levar muita consciência, muito esclarecimento para o mundo, para as pessoas, e você tem potencial e eu quero que você venha junto comigo. Tá bom, vamos lá, vamos fazer, o que tem que fazer? E aí nós começamos um movimento, que de uma outra ferramenta que nós trabalhamos, e nós começamos, aí eu passei a ser
ela tinha uma outra parceria, eu passei a ser a secretária delas. Secretária do grupo. E nós viemos falando exatamente a respeito disso no trajeto. Por quê? Eu falei assim, uau, gente, olha quanta coisa aconteceu na minha vida em um ano. Em um ano, a transformação que teve. Mas assim, você quer essa transformação? Mas você está preparada? Porque aí você tem que olhar para sua trajetória de vida e ver todas as suas dores, né? Todos os seus louros e ver, isso te forjou? Isso te transformou? Porque se você não tiver pronto para aquilo que Deus tem para te entregar, você não vai receber, você vai continuar no processo. E aí aconteceu assim, Deus falou assim, ela está quase pronta. Então eu vou colocar aqui essas 2 cozinheiras que vão mexer o caldeirão e que vai transformar a vida delas. E eu ia nos bastidores. Eu era aquela que fazia as agendas, eu era aquela que preparava os textos, eu era operacional. Mas aí houve uma desconexão dela da outra parceira. E aí, numa conversa dela com Deus, dela com um dos mentores dela, eles falaram assim, ela tem o seu perfil, ela tem o mesmo propósito que você. Verifica se aí não tem alguma coisa especial para ser trabalhada. E aí nós sentamos e conversamos e deu match logo de cara. Legal. Porque a gente tem assim, coisa de olhar, a gente olha uma para outra, eu olho para a cara dela, o que tá rolando? Você não tá bem hoje, o que tá acontecendo? Eu tô sentindo, sabe aquela coisa de almas gêmeas, aquela coisa assim, de que sente a dor? É conexão divina mesmo, e ponto, né? E daí foi. Aí você pega a minha experiência com mulheres, a minha experiência de vida, aí você pega a experiência de vida dela, a trajetória dela dentro do lado espiritual e tudo mais, e aí, puf. Sinergia, né? Total. E aí o que rola? Gi, é isso. Não, e se a gente fizer isso? E que não sei o quê, as coisas vão fluindo. As coisas fluem facilmente pra gente. Eu queria até jogar a bola pro Paulo e pro Igor pelo seguinte, né? Essas pessoas que eu citei aqui, elas admiram muito o Igor, admiram o Paulo, né? E às vezes nessas rodinhas a gente conversa. E como eu falei da construção, né? Vou até perguntar pro Paulo, pra você, Igor, também. Construção, cara, a gente não tá aqui nesse podcast, nesse estúdio à toa, né? Processo. Tem um propósito, tem um processo, né? E você também vê essa construção. Não, com certeza, Igor, o Alexandre. O que a gente vê, assim, olhando para um contexto, a gente sabe que o desafio da mulher não é fácil. Não. Nós tivemos no último podcast um advogado, ele falando um pouco dos números, trabalho, né, delegacia, falando sobre as agressões, situações que acontecem. Os números são absurdos nesse país. E aí o desafio é ser mãe, ser esposa, trabalhar. Enfim, são N desafios, né? Aí então, a multipotencialidade. Exato, né? Então, quer dizer, quando a gente começa a trabalhar e o potencial, o The Bellas Club, eu acho que ele trabalha bem nisso, não é? Trazendo possibilidades, reconstrução. Estamos falando sobre isso, não é? Quantas pessoas nesse exato momento estão ouvindo isso e passou por uma depressão, passou por situações difíceis como essa, sem saber para onde vai, o que não vai. Quantas mulheres passaram por um processo, em diversos processos da vida, que precisam se reinventar. Sim. Ou está precisando agora se reinventar. Sim. Às vezes está naquele momento da vida assim, que você falou de oportunidade, sim, de sinergia, desse momento ser proposital, não é? Quantas pessoas estão precisando de uma direção agora, que é do que vocês estão falando aqui. Exatamente. Certo? Cada um tem uma história de vida, passou por problemas pessoais, casamento e outras coisas, e nesse momento está precisando de um auxílio do The Bellas, está precisando ser abraçada. Uma coisa que eu queria jogar até a bola pro Igor, né? Que o Igor ele trabalha com vídeo e tudo mais, e teve um momento pandemia, né, Igor? E no momento pandemia ele atendia um pessoal também que tinha dessa área, tipo área de negócios na área de mulher também. A gente fazia um podcast, né? Com 2 pessoas aqui em Matão, que é a Silmara e a Priscila, né? Quero até mandar um abraço, um beijo para elas aí. E foi muito legal, falava sobre empreendedorismo, empoderamento feminino, né? E isso é um assunto muito importante porque tem várias mulheres que têm depressão, se cobram demais. Tem muitas mulheres ainda que têm aquele pensamento de somente agradar o marido e não sei o quê. E não, a mulher tem que ter o sonho dela, né? Lógico que o casal tem que ter o sonho deles também e tal, mas a mulher tem que ter isso, tem esse lado do empreendedorismo. O que você quer ser na vida? O que você tem de objetivo de vida? E a gente vê que vocês duas são 2 mulheres empoderadas, que ajudam muitas mulheres, e isso é um papel
muito importante na sociedade, né? Então, agradecer a vocês aí pelo papel e que mais pessoas possam seguir o exemplo de vocês. Aproveitar aqui também. Gratidão. Pra você ter uma ideia de propósito, construção, né? A gente não tá aqui à toa. E a gente não estaria aqui também sem os nossos patrocinadores, né? Então eu queria falar aqui de um dos nossos patrocinadores, que é o Wellington Murilo, né? Ele é engenheiro elétrico, aí tá aparecendo na tela, engenheiro elétrico, eletricista, né? Eles fazem ali, projetos predial, projetos residenciais também, né? Trabalha muito na pegada da tecnologia em si. Vocês já viram muitos vídeos, né? Falando sobre a parte elétrica das casas, como a tecnologia ela tem impactado. Existe até agora a taxa do sol, né? Para o pessoal que foi para energia elétrica. E esse cara aí, ele é fantástico, porque ele tem muitas soluções e tecnologias aí para... Ele faz acompanhamento nas obras. O pessoal que quer fazer uma análise da sua residência para reduzir os custos com energia, bate um papo lá com ele que ele vai fazer um atendimento personalizado lá. É um verdadeiro consultor elétrico. É um consultor né? elétrico, exatamente. É um Tá até especialista. aparecendo mais Tá ali, sem né? energia, chama o Wellington. É isso aí. Legal, fala um pouquinho mais pra gente então, dando sequência aqui do nosso assunto, como que é, primeiro, as dificuldades que vocês enfrentam, porque todo projeto enfrenta dificuldades, certo? E fala também em sequência, também falando dessa parceria com o Sebrae de Araraquara, como é que funciona legal. isso? Muito bom. Bom, as dificuldades acho que dos projetos são as pessoas de acreditarem. A credibilidade. Né? Então, no primeiro momento, a gente começou sim, como se fosse uma roda de café, uma roda de conversa, um cafezinho, um bate-papo, mostrando. Mas o meu olhar, né, como você falou, ela lê a mente, é o olhar de entender que a pessoa tem algo a mais e tá travado. Sempre eu bato o olho e falo, tem algo a mais aqui, preciso extrair o melhor. Então, dentro dessa conversa, rodava isso. E aí nós começamos a entender como funcionar o projeto. Então, chama sua amiga, sempre aquele negócio, chama sua amiga. Então, começou com 2, 3 e quando viu a gente começou realmente a tomar uma outra proporção. Como manter isso? Porque tem que ter uma frequência, né? Como manter esse projeto vivo? Toda semana a gente oferece algo melhor. Sempre algo a mais. Então, quem está com a gente no grupo são pessoas, inclusive, que começaram mesmo e continuam. E sempre vem mais uma. Não é aquela que veio, passou, colheu o melhor e partiu. Não, elas estão ali porque, inclusive, a gente está olhando o crescimento delas e, a partir daí, desenvolvendo elas para contribuir com a outra. Então, não é um projeto que é só para uma. Né? Não, você desenvolve, a gente extrai o melhor de você e você também se potencializa para começar a desenvolver outras pessoas, porque a gente vai chegar um momento que realmente não dá conta. E esse negócio de falar, não, é só para mim, é só meu. Não, o projeto não é meu, o projeto é nosso. E foi muito legal que dentro dessa construção começamos a nos encontrar semanalmente e tal, e uma pessoa que estava com a gente no grupo também foi e mostrou isso para o Sebrae. O Sebrae veio e abraçou o projeto. Quanto tempo de projeto? O projeto, na verdade, o projeto nasceu aqui em Matão. Aqui em Matão? Nós começamos esse movimento do cafezinho aqui em Matão. E aí, no Outubro Rosa, né? Outubro Rosa, eu falei, vamos fazer um evento? Como a gente estava engajado com várias mulheres aqui de Matão, resolvemos fazer um evento. Foi na Âmeros, inclusive, quero até agradecer uma parceria com a Âmeros, a Celina do jornal Momento Interior, que ela é fodástica. Celina, um abração, né? Foi fodástica ali no movimento e agregamos outras pessoas. E foi um movimento lindo, onde já dentro do próprio grupo ali, outras pessoas participaram palestrando. A doutora Glena mesmo, que também é uma médica aqui de Matão, muito bem conhecida. Ela é ginecologista, muito conhecida, fez um trabalho muito bacana. Então, nós tivemos várias parcerias nesse sentido, né? E ali surgiu vamos fazer algo maior para que as pessoas começam a ver. E aí começamos a criar esse movimento de palestra, de lives. Em março nós tivemos uma imersão do dia inteiro em Araraquara. Foi fantástico. Mas tudo o quê? Voltando para o olhar da mulher, o interno. Né? E lógico, aí vem o empreendedorismo, aí vem relacionamento, aí vem filhos. A gente vai olhando
por capítulos. Vamos trabalhando o interior Isso. primeiro, depois dando sequência no resto. É o alicerce, né? Vocês falavam, o alicerce. Tipo assim, pra mulher que tá assistindo agora, né? Que as meninas, depois que eu comentei, né, de vocês devem estar assistindo aí. Essas meninas que estão assistindo agora, como que elas fazem pra entrar em contato ou participar? Aqui em Matão nós já tivemos outras palestras, né? E aí nós estamos angariando algumas parceiras de verdade. Nós precisamos de gente para carregar o piano, gente. Estamos numa conversa bem bacana. A própria associação, já estamos criando um movimento onde a associação comercial também está aí colocando um pouquinho, uma pitadinha. A gente já vai ter um movimento aí para setembro e outubro. Então tem algumas coisas acontecendo legal. Já nos bastidores. E nós estamos ainda sendo procurados em várias cidades para levar esse projeto, porque é um projeto grandioso de verdade. Mas a gente está aí estruturando nos bastidores, que não está sendo fácil esse movimento. Por enquanto. Vocês, aproveitando a oportunidade do espaço, né, vamos dizer assim, qual que é a área que vocês mais precisam? Vamos dizer assim, um exemplo, aproveitar aqui o espaço mesmo para falar disso, chamar a atenção do pessoal. Que nem vocês falaram, tem empresários, tem empresas, né, mulheres de vários segmentos. O que vocês poderiam falar para essas pessoas assim? Como que pode apoiar esse projeto? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem interesse, tanto em participar, como eu falei, que está precisando desse encontro, como gostaria de fazer parte. É só entrar em contato com vocês, através dos endereços que vocês têm, as plataformas. Isso, nas redes sociais, né, Elisângela Abad e Gisele Nascimento. A gente está tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn. O que está acontecendo? Precisamos sim de patrocinadores. Era isso que eu queria realmente deixar bem direto. Porque o que acontece? Exige muitas coisas nos bastidores. Por exemplo, a gente tem os COFs, né? Já é bancado pelo próprio grupo. Os COFzinhos. Parece que não, mas todo network, toda boa conversa precisa ter ali alguma coisa de comes e bebes. Nós, hoje, nesse momento, a gente tem o Sebrae, por exemplo, onde nós estamos fazendo nossas reuniões. Eles cederam esse espaço pra gente e nós somos muito gratas por isso. Porém, quando a gente quer fazer um outro movimento maior, a gente tem que pagar. Os custos não são baratos. Então, mídias sociais, criar conteúdos, né? Então nós estamos fazendo tudo sozinha. Faz post do Canvas, vai lá e publica e escreve o texto. Nós já não temos mais condição de fazer isso. Não temos mais braço nem tempo. Porém, pessoas que chegam, que podem ser contribuição para isso, também precisam ganhar, né? Então nós estamos fazendo praticamente sem fins lucrativos esse negócio. Só abrir um parênteses aqui, né, pro pessoal que tá assistindo. Pessoal, vai lá agora, lá no Instagram, e escreve @K, a letra K, né? Não, primeiro é o Debelas, nós estamos falando Debelas. Isso também, aí tem o café Demudo, também. né? É o Demudo, né? Belas com dois L's. 2L's. Clube com B mudo. Isso, só pra vocês terem uma dimensão, né, de tudo que elas estão falando também. E tem também do café também, mas a gente já chega lá pro café. E esse mês, por exemplo, dentro do Debelas, nós estamos trabalhando relacionamento abusivo. Nossa. Que é muito forte o assunto. É um tema sensível. Né? Muitas mulheres passando por situações aí muito complicadas e elas precisam se empoderar, inclusive para poder sair de uma situação como essa. Mais, né? Não ficar isolada, né? E quantas estão num relacionamento abusivo e não têm vistas para isso? Elas não têm noção. Elas acham que aquilo lá é carinho, acham que aquilo lá é cuidado, acham que aquilo lá é amor. Cuidado, né? Mas não é. Na verdade, existe toda uma construção do psicológico, a condição que é imposta. Sim. A pessoa não vê saída para sair daquela situação, não tem coragem de tomar as medidas que deveria, né? A gente conhece pessoas próximas, né? Próximas a mim, que passou por esse processo, até o momento em que a mulher tomou uma decisão. E aí foi para uma situação difícil, passou um período de prisão, dificuldade. E assim, sabe assim, né? mas pelo menos a pessoa criou uma consciência, né? Ela entendeu que era um telefonema e a situação podia mudar, certo? Eu sei que não é simples abordar o assunto assim. Só quem está dentro da situação pode falar. Até né? porque, o que acontece?
Não basta só ela recorrer à Maria da Penha, não basta ela só recorrer à medida protetiva, não é isso. Ela precisa estar lá dentro funcionando, esse empoderamento, a clareza, como que ela vai sair desse relacionamento, o cara vai continuar seguindo ela, como é que ela vai sustentar os filhos, tem muita coisa por detrás. Uma outra questão também que, por exemplo, sabe, se o casal teve filhos, né? E no caso os filhos são filhas, né? A filha é um reflexo da mãe também. Então acho que a família que tá nessa... E não só a filha, o filho também, mas todo um processo. né? E no geral... Mas aí na adolescência, na juventude, replica, né? Os comportamentos repetitivos, né? Então aí tem um outro... É um outro olhar. É um outro assunto, não, inclusive. É algo bem profundo a ser tratado. Né? Acho que é bom tratar cada caso no seu particular. Mas mostra a importância de ter um acompanhamento dessas pessoas, certo? Sim. Dessas mulheres. Né? E nós estamos buscando agregar no grupo também pessoas especializadas. Então, tá vindo já psicólogas, tá vindo outras pessoas que também podem depois estar contribuindo com o que. Porque na verdade, a gente não sabe tanto que não caiba mais espaço para aprender. Sim. Tá? E a gente fala assim, e tudo que a gente aprendeu, tá? Se a gente compartilhar, a gente não vai ficar sem. Então é onde a gente fala que acontece o transbordo. Você pega o copo, coloca debaixo da torneira, ele vai encher. Quando ele começa a transbordar, ele continua cheio, entendeu? Então, o fato de você distribuir o seu conhecimento não vai te fazer menor, não vai diminuir aquilo que você já tem dentro de você. Bonito. Então é exatamente esse processo. Voltando aqui só para a respeito das nossas dificuldades, eu associo o nosso trabalho como se fosse um jogo de futebol. De só um jogador. Porque ele vai lá, bate escanteio, corre, defende o gol, chuta lá pro meio de campo, pega e vai lá fazer gol do outro lado. Entendeu? É isso. Então a gente precisa compor o time de futebol. A gente precisa ter o zagueiro, precisa ter o ponta direita e ponta esquerda. Eu não entendo futebol, gente, mas é mais ou menos isso. Totalmente alinhado. Mas deixa eu te falar. Não tô falando que esse pessoal lê nossa mente, porque uma das nossas filosofias é essa também. A gente usa a metáfora do futebol, né, pra exemplificar. Ter um atacante nosso especialista se você não tiver uma defesa legal. Pois né? é. Ó, e um exercício. Pode fazer gol, pode tomar gol. E o goleiro, que é o que menos se fala, o goleiro também precisa ser bom. Com certeza. E um exercício, Paulo, que eu queria fazer aqui, né? Vocês são muito debelas, né? Eu queria jogar a pergunta pro Igor e pro Paulo aqui. Quem que é a sua debelas, né? A minha debela é a minha mãe, né? Mas teve muitas mulheres que passaram, né, pela minha vida, pastoras, né? Pessoas ali que ajudaram, que direcionaram, né? Então tem a debelas minha mãe, tem a debelas a esposa do André, nosso mentor, né? Um abraço pra você, Miriam. A Miriam está lá em São Paulo, né? Experiência. Quantas conversas tínhamos lá, né, na cozinha, ela cozinhando e a gente conversando, enriquecendo a gente, auxiliando. Bom, da minha, eu falo assim, a minha mãe, claro, é uma referência para nós, uma pessoa que cresceu sem estudo e mesmo assim criou 5 filhos, deu educação a todos, estrutura, mas claro, o relacionamento com a minha irmã, assim, é muito próximo, né? A gente se ajuda muito. Vocês falaram que se conhecem num olhar, não é? Se eu chegar perto dela, eu, de repente a forma que eu olho para ela, eu já sei se ela tá bem ou não, e sentar, chorar e rir também, né? Vamos dizer, até das dificuldades também. A gente tem muito dessa questão, me inspiro muito nela. A gente teve um podcast com ela aqui e eu disse assim, ela foi uma das primeiras professoras, né? Imagina assim, minha mãe sem estudo, e como é que ela fazia as tarefas de casa? Então ela foi muito assim, esforçada. Eu tinha ela para me ajudar. Então, vamos dizer assim, a parte do que eu sou, ela me ajudou muito nesse processo. E até hoje, tem aquela coisa de irmão, a gente brinca que é irmão 2 vezes, né? Porque é irmão em sangue e irmão em Cristo. Tem aquela coisa de pegar na mão, de puxar a orelha quando precisa. Sim. Então, assim, são as pessoas que eu tenho como referência, como muitas outras, né? Pessoas que me ajudaram muito na trajetória até hoje, mas dessas são, claro, as referências mais próximas, né? Você, e aí, Igor? O Igor que tá de casamento marcado, tem uma debelona, né? Uma debelona. Tô até pedindo perdão que eu tô com um resfriado, com uma gripezinha aqui. Mas a minha debelas, né? Primeiramente é minha mãe que me deu a vida, então ela sempre se esforçou muito com isso. Minha avó, minhas 2 avós, né? Na verdade são um espelho pra mim. E a Thalia, que é o meu amor, minha noiva, ela é muito dedicada, ela é uma pessoa que eu amo ela de paixão por todas as características dela. Ela é pastora auxiliar, ela se empenha muito na obra, ela é uma pessoa que mexe com empreendedorismo também. Eu só tenho a agradecer porque eu tenho certeza que o nosso namoro, nosso noivado trouxe muitas coisas boas pra mim, e é minha debelas
pra minha vida inteira. Oh, Fazer coisa coraçãozinho linda! com Coisa linda, coisa linda. Legal, Mas mas é exatamente isso, né? Agora me veio aqui, se você parar e fazer uma reflexão a respeito disso tudo, independente de você ter sido um filho esperado, né? Planejado, mas você é o fruto do milagre. Você é um milagre. Você é um milagre, Alê. Amém. Entendeu? Eu conheci a história do Alê e me veio aqui agora. Cara, você é um milagre. Um milagre muito lindo, né? Esperado, desejado. E isso faz exatamente com que as nossas mães sejam, sim, a nossa Debelas. Mesmo que o seu relacionamento não seja bom com ela, ela é a sua Debelas, porque foi graças a ela que você está nessa realidade, nesse mundo, e que você deu início à sua trajetória. Eu falo assim, que a vida é uma viagem de trem. Você começa exatamente a sua viagem naquele momento em que você nasce. Então, a pessoa que está com você naquela viagem é a sua mãe. E você continua a sua viagem. Você continua a sua viagem, para em estação, entra gente, sai gente, né? Quando você está no caminho, aquela pessoa que começou a viagem com você não vai mais estar junto com você. Então, a gente tem que, sim, apreciar o trajeto e dar valor às pessoas que entram e que saem, porque naquele momento que ela entrou, ela trouxe um ensinamento e levou um ensinamento para a vida dela, que você, como o maquinista dessa viagem, entendeu? Deixou para ela. Então a vida é isso, pessoas entram, pessoas saem e todo mundo deixa um pouquinho de si e leva um pouquinho de você. Eita coração, quase chorei. Profundidade. Meninas, eu quero parabenizar vocês por esse trabalho da Debelas. A gente vê a importância desse projeto, né? Toda a força para vocês continuar e que mais pessoas, mais mulheres sejam impactadas por esse trabalho. Que depender de nós aqui do Resenha com Amigos, vamos estar sempre aqui de portas abertas para auxiliar no que tiver ao nosso alcance, para dar um suporte para vocês nisso, né? E tenho certeza que mais pessoas, mais mulheres como vocês serão também impactadas por esse projeto, serão transformadas, né? Por esse processo tão importante que, falamos, dificuldades são muitas. Que bom que tenha uma porta aberta onde alguém pode bater, alguém pode entrar em contato, que vai ter ali. Vem na viagem com a gente. Legal. Também. Maravilha. Bom, falamos do projeto Debelas, vamos falar agora um pouquinho do projeto Café Conexão. Como é que surgiu? E é interessante que o café, né, não é bem café do que a gente bebe. Tem o K e o Fé, certo? Né? Que é aqui um pouquinho da explicação do projeto. Fala pra gente como é que surgiu essa ideia. Pra mim sempre tudo que surge vem, igual eu falei, vem da parte de cima, né? Não é nada aleatório. Eu sempre tive esse lado de conexão com pessoas, de estar em grupos. Sempre fui aquela que influenciava desde a época de escola, lá bem pequenininha. Vamos, não sei aonde, levava aquela turma junto. Duas. Né? Para onde vai, arrastava uma turma. Eu sempre fui assim. E as coisas começaram a acontecer, e eu comecei a participar de muitos grupos. Então, dentro da igreja, dentro do grupo de amigos, da rua, eu era aquela que influenciava todos os vizinhos a juntar e fazer um almoço de domingo. Eu sempre fui essa daí. Em 2015, quando eu fechei a empresa do ramo da alimentação e quis começar uma outra conexão, até pelos movimentos que eu vinha vivendo, emocionalmente falida a empresa, falida todas as minhas estruturas, eu precisava buscar um novo sentido de vida. Ela entrou no meu trem nessa época, gente. Na verdade foi em 2015. Eu tinha iniciado um trabalho inclusive com a Mary Kay, né, que eu queria mudar totalmente de ramo. Eu também, mesmo estando empreendendo no ramo da alimentação por muitos anos, eu fui distribuidora da Danone, fui fabricante de massas, fabriquei bicho de pelúcia, gente, fez um monte de coisa já. Muita bagagem. Muita bagagem, só que ao mesmo tempo eu sempre fui pro lado olhando pela autoestima. Eu tinha todos os cursos de estética, eu tinha um salão no fundo de casa por hobby. Eu fazia mesmo por hobby, cuidava das vizinhas e fazia maquiagem, fazia cabelo, enfim. E dentro de tudo isso eu comecei a ver essa necessidade de fazer algo diferente, porque eu não queria mais voltar para o ramo da alimentação.
Então eu estava com a Mary Kay fazendo alguns trabalhos. Foi aonde, inclusive, eu conheci a Gisele. Foi num treinamento de inteligência emocional, né? Ela que articulou todo o grupo. E aí, através de uma amiga, eu fui. Nós ficamos 2 dias nessa imersão. E ali foi aonde eu falei, é isso que eu vou fazer para minha vida. Eu determinei ali. Em 2015 foi uma transformação doida e envolvida com grupos. Em 2017, eu comecei a trabalhar grupos mesmo, já conectados. Eu estava com um grupo internacional que é a DONEP, ajudava ali o pessoal a coordenar, envolvida no grupo de mulheres e trazia as preletoras e tal, e começou a crescer o movimento. Depois eu passei a frequentar o grupo que é o Café Empreendedor. Eu sou muito grata ao Café Empreendedor. Teve um aprendizado muito grande ali também, de conexão de pessoas. Eu estava muito perdida, eu precisava divulgar o meu negócio, eu não sabia como divulgar. Então foi um momento onde também eu abracei o projeto. Eu falei, vamos fazer esse projeto crescer. E sim, comecei a coordenar. Fiquei aqui em Matão 1 ano e pouco, só com network, mais Araraquara, coordenando as reuniões de Araraquara também. Então, ali também teve muito aprendizado. Eu falei, é isso, as pessoas precisam se conectar. E foi através desses grupos, né, e outros tantos que eu participei, que eu falava, as pessoas, elas estão precisando divulgar o seu negócio. Por onde começar? E a gente vê principalmente o pequeno empreendedor, né? Eu iniciei minha empresa agora, para onde eu vou? O que eu faço? As pessoas se isolam nesse começo. Né? Exatamente. E aí, dentro de tudo que eu já tinha experienciado, a DONEP tem uma pegada diferente também, inclusive de funcionamento do network. E eu fiquei com a DONEP aí uns 4 anos também, junto com o pessoal. Foi muito legal. E aí eu comecei a falar muito com Deus sobre isso, né? Que eu gostaria de voltar a divulgar meu negócio pós-pandemia, inclusive também veio pós-pandemia, e começou também com um cafezinho. Vamos divulgar o que a gente está fazendo de novidade, vamos levar para o pessoal. E aí veio, e a inspiração do café, é fé, é café de fé, não é de cafezinho, não. Não, é o K de rei, de king, então, isso. King, fé, entendeu? Então, a sua conexão com Deus, sempre Deus na frente e acima de tudo, entendeu? E me veio aqui agora um flash. A primeira vez que nós viemos aqui para Matão, que nós fomos dar uma bisbilhotada para ver quais eram as possibilidades que tinha, eu vim simplesmente para passear. Porque o projeto era dela e da outra parceira dela. Não era café. Que não era café, não tinha nada a ver com isso. Era lá do lado terapêutico, depois a gente volta a falar nele. E aí nós paramos lá nas coxinhas de Bueno. Plim, plim. E nós começamos, tal, tudo, e eu só fiz uma pergunta. Onde que eu me encaixo nisso? Entendeu? E aí foi exatamente isso. Porque eu me via totalmente incapaz de estar no mesmo patamar que as duas. Entendeu? Eu tinha uma crença de inferioridade tão grande, de que eu jamais me via falando diante de um microfone. Foi o que eu falei para ela no caminho. Cara, eu lembro quando eu acompanhava vocês, eu ficava no bastidor, filmando, tirando foto, aquela coisa toda, porque eu tinha vergonha de aparecer diante das câmeras. Cara, olha a transformação de 1 ano. E hoje eu tô aqui diante de vocês, mas além disso, nós temos o nosso podcast lá em Araraquara e nós é que comandamos. Então, olha a transformação. E isso tudo se aconteceu por conta das conexões, das terapias, dos propósitos de Deus, porque Deus capacita os seus escolhidos, entendeu? Ele não escolhe os preparados, ele capacita aqueles que precisam ser capacitados. Uma coisa que eu achei interessante no café, quando a gente participou, né, e tudo mais, é que assim, né, nesse discurso do seu histórico, né, muitas mulheres, assim como muitos homens empreendedores, as pessoas já abriram outros negócios, né, aí não deu certo, um deu certo, e também muitas pessoas que foram lá, assim como eu, ficou com vergonha de falar do histórico, ou tipo, eu vou ter que falar lá na frente. Só que depois de mais de uma reunião, você começa a ver que
né? Às vezes tem o amigo do lado, que ele já tá bem, já tá numa posição de destaque, já tá bem, mas ele passou o dobro dos seus problemas, cara. Sim. Ele já superou e tal, e ele também tinha vergonha. Possível, né? É possível você superar as suas dificuldades. Sempre, Sabe? sempre. Eu lembro que uma das palestras, não sei se foi você que falou, que o segundo maior medo das pessoas é falar em público. Falar em público. Né? Então, é difícil para um empreendedor, normalmente a gente acostuma, eu amo empreendedorismo, quem me conhece sabe disso. Às vezes a pessoa abre um negócio, um trabalho, e ele conhece aquela área apenas. Então ele não é um bom comunicador. Como é que eu vendo minha ideia, meu projeto? Não é? Então ele precisa de acompanhamento. E o café ele ajuda muito nisso, não é? De você tirar esses bloqueios, você falar, se aperfeiçoar. A gente viu pessoas lá que deu uma travadinha na hora de falar porque ficou nervosa, né? Pessoas estão acostumadas a falar no cotidiano, normal. São pessoas até experientes. Mas de repente está diante de uma plateia de pessoas, né? É mais difícil. E isso eu vejo o café trazendo realmente essa experiência para as pessoas. E aí você que tem um negócio, é muito melhor quando você está tranquilo, né? Onde você consegue controlar essas emoções e consegue expressar suas ideias de acordo com o que você precisa. Então, eu deixo aqui a dica para todo mundo. Pessoal, já vai anotando os endereços aí para você também fazer parte, porque eu tenho certeza que você vai conseguir superar essas barreiras que você pode ter, né? Então, fala pra gente aí, né? Qual que é a dimensão desse projeto? Tipo assim, aonde Ao infinito e além. conduzir essas pessoas, certo? Vamos dizer, o tamanho do projeto, qual que é a visão? A visão é longa, tá? Eu sempre penso em coisas muito grandiosas, nada limitado e curto prazo, não. O café, bom, primeiramente está acontecendo na Associação Comercial aqui de Matão, né? Toda quinta-feira, 7h30 da manhã. Aliás, às 8h, nós mudamos o horário, às 8h. Dá tempo de você ir pra academia e ir pra lá? Isso, dá tempo. Então, o que acontece? A gente é muito grata até pela associação ter aberto esse espaço lá. Falando em proporção e dimensão, não tem, porque não tem uma restrição de tipo de empreendedorismo. É para todo tipo de empreendedor. Até aquele que está iniciando, se descobrindo, como eu participei lá atrás, sem saber o que eu ia fazer. Eu comecei a ir em algumas reuniões para pegar o quê? Uma frequência, uma ambiência e entender, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um repertório muito grande, eu sei fazer um monte de coisa. Eu tenho uma habilidade... Multipotencialidades. Eu tenho uma habilidade muito, né? Então, sim, eu me considero uma pessoa que eu posso fazer um monte de coisa. E não tem preguiça, inclusive, para isso, né? Só que eu precisava entender o que seria melhor para mim no momento. Gente, descobrindo tudo isso é conectar pessoas. O meu melhor hoje é olhar para você e ver que tem algo grandioso dentro de você e que você pode deslanchar e ir para frente. É verdade que você lê a mente das pessoas. Eu não leio a mente, mas eu leio o corpo e através do corpo eu leio a mente. É diferente, né? Eu tenho um trabalho aí com relação a isso. O corpo fala, né? O corpo explica. Mais profundo. Mais profundo, né? Só pegando fazendo um adendo aqui nessa questão da dimensão, né? Essa pergunta que eu coloquei pelo sentido... eu fui e participei, né? Quando eu entrei de uma forma. E à medida que foi avançando, em algum momento ali eu já tava falando pra todo mundo, cara, você tem que ir lá. Não, você tem que ir. Não sabe? Tipo, você então, foi assim, picado pelo mosquitinho do café. Essa dimensão que eu estou falando é tipo assim, eu me vejo na perspectiva da pessoa que eu tô convidando. Tipo assim, realmente, cara, já fali, já deu isso e tal, e nada deu certo. Falei, mano, você não tá entendendo. Tipo assim, é uma tribo, cara. Tipo, é um movimento e tal. Quando você tá num movimento, a sua perspectiva de vida é diferente, né? E tem até uma questão aqui sobre os cases, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Eu fui um case de sucesso lá. Né? Eu conheci pessoas, a gente fechou negócios. Eu me vejo hoje explicando melhor meu negócio. Eu tenho uma clareza melhor do meu negócio, né? A gente tava em off aqui falando, né? Por onde tá indo o meu negócio em si. Então, assim, foi muito, assim, graças ao... que eu passei lá com vocês. E aí vai além disso, né? Não só o que você fecha de negócio lá no momento e coisas desse tipo, mas o quanto você se desenvolve como pessoa mesmo. De você ouvir outras pessoas, vários tipos de negócio, você ter um repertório maior sobre cada situação ali dentro, né? É legal que não é só pessoas, você tem uma gama de pessoas. Já tem empresários mais experientes que estão no mercado há bastante tempo e tem pessoas que estão começando agora. E é interessante que você falou para aquela pessoa que não tem um negócio ainda. Eu queria empreender, né? Aproveitando, falando o tópico anterior da Develas, né? Eu queria, sei lá, abrir um negócio para mim. Uma mulher que não quer mais trabalhar numa CLT, eu queria ter um negócio.
pode fazer parte também. Mesmo uma pessoa Deve. que Deve. ainda não tem, e com certeza vai começar com o pé direito, então, porque ele Sim. vai ter uma conexão, vai ver a história das pessoas, vai ver cada um que tem uma bagagem lá dentro, que nem vocês falaram, né? Já passaram por situações de quebrou uma empresa, aí partir por outro negócio, e a pessoa tem aquela insegurança. Começar do zero. Mas Começar sabe do o que é zero. o mais louco do de zero. tudo isso que o Paulo tá falando? É assim, quanto tempo, em relação a tempo mesmo, você gastaria, quanto dinheiro você gastaria com conhecimento acadêmico e empírico, sendo que o Paulo do meu lado lá fala, cara, eu fiz isso aí, ó, deu certo. Sabe, tipo, Você tem que umas ficar coisas- inventando a roda. A É, roda já tá meu. pronta, só Quero- aperfeiçoa. e quero complementar também que o Sebrae, ele abraçou a causa do Debelas, mas também abraçou o Café, Café Conexão, porque eu apresentei os 2 projetos para eles, né? Então nós vamos ter muita coisa bacana vinda do Sebrae para os 2 grupos. Uau. Então, quanto conhecimento, quanta coisa você pode receber sem precisar também estar pagando. Com certeza, Entende? vai evitar que você tenha problemas, talvez problemas que você teve por não ter essa Pular estrutura que eu etapas, né? tive, e essa pessoa vai poder ter essa tranquilidade, assim, pelo menos você vai ter uma assertividade maior, Sim. vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, entre outras coisas mais. Então, é legal fazer parte do café. Com certo? certeza, O gente. Alexandre Café falou. aqui em Matão tá sendo um sucesso. E você Toda que não quinta-feira. participa deve vir participar. Legal. Às 8 horas da manhã, Às 8 horas da manhã, né? na Associação Comercial. Legal. A gente falou agora, fala um pouquinho pra gente desses casos de sucesso, os cases de sucesso, né, que vocês têm para inspirar quem tá em casa. pra Posso entender. contar um? Pode falar de mim também. Tá. Você é um case de sucesso. Não, mas eu vou voltar pro Debelas, tá? Nós temos 2 casos ali dentro do Debelas que eu quero, porque eu gosto de pontuar. Uma é uma senhora de 72 anos. Nossa. O que ela tem para fazer dentro do Debelas? Concorda comigo? Aposentada. Aposentada, tá ali vivendo a vidinha dela, tal, tudo. Nós fizemos um movimento que a gente chama de café terapêutico, que nós fizemos uma movimentação de um arraiá terapêutico. E nessa brincadeira foi feito dinâmicas, tal, nós brincamos de quadrilha. Ela ficou tão feliz, tão extasiada, porque ela falou assim, eu nunca dancei quadrilha. E eu sempre tive vontade de dançar quadrilha. Então a gente vê a realização de um simples ato. O outro é de uma outra amiga nossa, que ela é aposentada. E ela não fazia outra coisa na vida a não ser dormir, assistir novela e cuidar da casa. Ah, mas eu não tenho mais nada para fazer. Eu não faço nada. Aí ela veio pro Debelas e sempre nesse questionamento. Mas eu não sei o que eu faço. Então, o nosso propósito no Debelas é despertar talentos. O que é que você faz que você não cobraria por fazer? Você faz porque você gosta, porque você tem prazer. Entendeu? Ah, eu gosto de artesanato. Então, como seria você monetizar isso daí? Você pode fazer sim por prazer, para ajudar as pessoas. Ela fez toda a decoração do nosso arraial junino. Aquelas flores de festa junina, sabe? Aquela coisa bandeirinha. Ela se sentiu realizada, ela se sentiu útil. Então, essa daí é case de sucesso para mim. É mais case de sucesso do que aquela que vai lá, produz, vende e ganha dinheiro. Entendeu? Porque nós levamos vida para quem não tinha vida. Que bonito. E a gente tem vários outros, Tem outros, né? Mas né? tem um aí que foi muito legal, que é a própria Lili, Aham. né? Que Nossa. hoje ela tá vindo para agregar Nosso a composição realmente da estrutura. E ela chegou no grupo com uma empresa e agora ela está entrando com a parte de gestão financeira. Inclusive já entrou para a parte de mentoria. Ah, que foi no último café, né? Que falou sobre. Que veio com vocês? Uma moça? Não. A Lili, ela é do Debelas, ela é gestora de uma empresa, né, grandiosa aí, de faturamento de milhões mensais. E ela administra a empresa como um todo.
E aí eu olhei pra ela e falei, não, cara, tem muito mais aí o que você fabrica, que ela trabalha com saborizadores de drinks e tal. A gente chama de pirulito, né? Os pirulitos da Lili. Mas eu falei, você tem um potencial muito maior. E dentro de uma conversa veio à tona. E assim, só complementar o case, o que seria um caso de sucesso, né? E o que a gente considera sucesso? Por exemplo, eu fui em algumas reuniões, eu conheci pessoas e algumas pessoas me contrataram. Então assim, do ponto de vista profissional, né? Eu fechei negócios lá dentro, pra mim foi bom pra pessoa que fechou com a gente também. Só que assim, muito mais do que isso, a gente ganhou amigos, né? A gente trocou realmente essa... vale mais do que dinheiro, cara. Você quer... O relacionamento encontrei vocês. Né? Vale muito mais do que qualquer outra coisa. Essa parte do relacionamento, o ser humano precisa trabalhar isso melhor realmente. Em todos os sentidos, né? Do relacionamento com o filho, relacionamento com os pais, relacionamento com... casal agora, ele está entrando para essa área fresquinha aí de casamento, em todos os sentidos. E no ramo empresarial não é diferente. Então, se você tem um bom relacionamento, com certeza vai surgir muito mais negócio, muito mais parceria. E o convite para o café é aberto, né? É aberto. Então, você está empreendendo aí, você pode entrar lá no Instagram, né? Café Conexão. Você vai encontrar a gente lá também. E é isso, segue. E olha só, eu quero deixar aqui também falado para vocês que está sendo um sucesso as lives, né? E o porquê das lives, não só para divulgar o negócio, mas de destravar as pessoas. Todas as pessoas que estão indo ali fazer live comigo são pessoas que nunca tinham feito. Então é uma maneira da pessoa se destravar. Tô achando isso o máximo, porque a pessoa chega e fala assim, nossa, mas 1 hora de live, não vou ter tanto assunto. Não, com certeza aqui já passou de 1 hora e o bate-papo tem para muito tempo. E quando você vê... Desculpa, tô chutando a Gisele. 1 hora passou e às vezes até, né, fala, vai faltar tempo, aí não fazemos num outro momento. As pessoas às vezes não sabem o potencial que está dentro delas. Exatamente. E principalmente na parte empreendedora, às vezes conhece, que não falei, conhece a área que ele trabalha. Eles falaram, o pessoal que faz, né? Artesanato. E através desses trabalhos ela vai colocando para fora, vai aflorando essas outras áreas dela. Exatamente. Mas ela é uma comunicadora natural. Sim. Você falou, às vezes as pessoas pensam, a gente senta aqui e fala, mas o primeiro podcast que nós fizemos aqui, a gente pensou assim, vai ser 1 hora, vai ser aquela coisa que vai demorar e tal. A gente ficou aqui quase 2 horas. E passa, né? E assim, a gente nem prestou atenção. A gente falou, nossa, que legal. É bom quando o ambiente como tá, né? A ideia de você estar natural, tranquilo, né, e tal. Assim, eu acho que é isso para trazer para as pessoas. Eu sei que você vai falar a gente tem o nosso patrocinador aqui também, né? Mas eu acho assim, a maioria das pessoas que eu tenho conhecido, até cheguei hoje falando isso pro Igor, né? As pessoas são sinestésicas, né? O que significa isso? São pessoas que elas precisam de mais estímulos para se envolver. Então, choquinho. Mas justamente foi feito pro contato, exato, né? O abraço, o aconchego. Mas o que eu percebi, o empreendedor e a empreendedora, eles são assim, de pegar na mão e tal, olhar no olho, aquela coisa. Então assim, você vai se destravar mais se você se permitir ir lá e conhecer, olhar no olho. Sim. Porque, tipo assim, quando você fala a verdade, a pessoa sente e recebe essa verdade. Sim. Imagine você falar uma verdade como essa, olha, eu fechei um negócio, fechei um cliente, deu certo, tá dando certo. Sabe, tipo, você passa isso pra pessoa. E o que é mais legal de tudo é que você vê que tem pessoas ali que são do mesmo ramo, faz a mesma coisa e acabam virando parceiros. Não existe concorrência, existe parceria. Eu falo assim, né, que a parte de network pra mim é tudo novo. Porque você imagina eu, como policial, participando de um network. Então, você tem que ir lá na delegacia, que não sei o quê, imagina, gente. Não faz sentido, né? Mas eu vejo o quanto que o empreendedorismo e quanto o network já estava embutido dentro de mim, porque cada pessoa que estava sentado à minha frente, eu procurava saber, além daquilo que ela estava vindo buscar, o que ela fazia, etc e tal, e sempre tinha lá uma caixinha cheia de cartãozinho de contato. Entendeu? Então é um network, porque quando eu precisasse de alguém eu era ali que eu ia buscar, entendeu? Tem fulano que nós atendemos ele aqui, eu acho que ele pode resolver o problema pra gente aqui dentro da delegacia, que não sei o quê, papapá. Então a gente já tinha um network dentro de mim sem
eu ter a consciência de que era isso que eu fazia, entendeu? E nem gosta de falar, né, gente? Não. Da importância. Não gosto de falar, não gosto de pegar, não, não gosto nada disso, Mas sabe? a gente pode, vocês como terapeutas, né, vocês também no treinamento vocês têm uma certificação internacional, mas se vocês como terapeutas, a gente pode afirmar que as pessoas são mais sinestésicas, né, mais e elas precisam ir justamente também pra ter essa troca de energia, Sim. né, e sair de lá recarregado, né. Total. Sai de lá, Gente, poxa, eu vou vencer, hoje eu vou vencer. Então fica aí o convite. Bom, vamos falar primeiro a respeito do que se trata? Conte pra eles. A eles que estão entrevistando, né? Então tá. Pessoal, só antes da gente encerrar essa parte agora Do café. e pro próximo, quero falar de mais um patrocinador nosso, que é o Jairo da Decorarte Gesso e Drywall. Especializado em trabalhos de gesso e drywall, buscando sempre atualizar e oferecer o melhor para os seus clientes. Pessoal que precisa de forro, de sanca, cortineiro, divisórias, em drywall, molduras, faixas, filetes e gesso em 3D. Vai lá e fala com o Jairo, bate um papo, faz um orçamento. Olha a sua casa, como vai ficar bonita, ou mais bonita do que ela já está, não é? Olha que trabalho legal, aí tá passando o vídeo para vocês verem. Então bate um papo com o Jairo, tem o telefone dele aí, faz um orçamento com ele que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E a qualidade aí, uma empresa de mais de 15 anos de experiência no segmento. Fala com o Jairo lá que ele vai estar aguardando vocês. Aí, eu quero falar com o Jairo também. Posso falar? Com certeza. Ô Jairo, cadê você que não tá lá no Café Conexão para divulgar o seu trabalho pro nosso grupo? Já fica o convite. Fica pro o convite, Jairo, hein, Jairo? Poxa vida, legal. Ele faz umas casas, tipo assim, as fotos que ele parece aquelas novelas da Globo, sabe? Gente, já gostei É um dali, aquele especialista, ripado lá ficou maravilhoso. Realmente é um especialista nessa área. Legal, pessoal, a gente entendeu um pouquinho do The Bellas, entendeu um pouquinho do café, certo? Esses trabalhos estão essenciais. São âmbitos um pouco diferentes, vamos dizer assim, mas trabalha na construção, no crescimento. Acho que é tudo focado no crescimento. Sim. Superar os desafios que existem. E existem muitos desafios, certo? Sim. E esses trabalhos estão dando todo esse suporte, né, para essas pessoas, mulheres, empresas, enfim, todos, né, que estão fazendo parte. Mais uma vez, reforçar o convite para você, né? Mulher quer participar do The Bellas, entra em contato com as meninas. O pessoal quer fazer parte do Café Conexão, também entra em contato, põe seu nome lá, tirar dúvida, né? Quer saber mais um pouquinho de perto? A gente também se coloca à disposição. Isso a gente está sempre convidando alguém para estar indo junto lá, o nosso parceiro William, né, também foi lá com a gente. Então a gente está aqui dando esse suporte para vocês. Vamos falar um pouquinho agora desse processo, terapias energéticas. O que é isso? Meu Deus! Eu tava aqui. Rapaz, tipo assim, só antes de vocês começarem. Eu tava aqui, tipo assim, já cutucando, né? Porque, cara, né? Eu até joguei no YouTube. Vamos lá, algumas coisas, mas- vamos jogar. Vai deixar chocado agora, tá? A terapia energética, né? Sim, nós somos energia o tempo todo. Então as pessoas precisam entender isso. Tem algumas concepções que o pessoal acha que terapia não é de Deus, terapia energética não é bom. Terapia energética são ferramentas que vão fazer com que você saia de um processo para melhorar a energia da sua estrutura corporal, da sua estrutura física, mental, emocional. E a gente aqui em específico, nós trabalhamos com uma ferramenta que são as barras de Axis, né? Barra de Axis, ela está no Brasil há menos de 10 anos, então é pouco conhecida, muito falada, já está, né, depois da pandemia, deu um boom aí a nível de internet, mas é pouco conhecida ainda, Olha, para você ter uma noção, é pouco conhecida, mas é um dos países que mais tem praticantes. O Brasil... Só fazer um adendo aqui, né? Uma das perguntas que eu tinha feito aqui, né? Se a gente é mesmo feito de energia. E só um parênteses, quando você vai no médico, qualquer exame que você faz, eles ligam você em aparelhos eletrônicos. Sim. Então, se você não fosse feito de energia, por que eles iam te ligar em aparelhos eletrônicos, né? Exatamente. Então, isso. só pro pessoal, eu vejo mesmo o pessoal, não falar com que a palavra não é preconceito, mas é uma falta de consciência é falta disso, de né? consciência, Vai lá não fazer tem um entendimento. exame de coração, eles vão te ligar no equipamento eletrônico Sim. para medir, né? Então, realmente E a por gente... que, né, esse lado da energia? Porque tudo tem uma frequência. Exato. Então, a sua pressão arterial tem uma frequência, seus batimentos cardíacos têm uma frequência, o seu cérebro, você sabe que tem uma frequência quando você faz um eletroencefalograma. Então, tudo é energia realmente. Uau. Nós estamos falando aqui, estamos emitindo uma frequência de som.
A luz emite uma frequência. Então, o universo ele é feito de energia. Não dá para negar. E a terapia com as barras... A barra, A barra são 2 metais bem pesados que a gente bate no corpo das pessoas. Mentira. Barras foi entendido como barras porque são pontos tocados de lado a lado na cabeça com os dedos, tá? Então são 32 pontos tocados e esses pontos sim emanam uma corrente elétrica interna do cérebro. Eu faço uma comparação como a energia que está em cima da casa que você não vê, né? Você só vê a luz acesa, mas conforme aperta o interruptor ali, corre a energia elétrica para acender essa luz. É exatamente isso que está acontecendo lá dentro. Qual a luz que precisa ser acesa aí dentro da sua cabeça? A Pois luz do é, dinheiro. ou apagada, né? É. Porque tem luz que às vezes está com foco muito maior e precisa desligar para acender. Mas assim, existe algum tipo de diagnóstico para depois fazer essa etapa ou a pessoa já pode ir para ser tocada nesses Não, pontos? os pontos, de acordo com a terapia, ela é tocada o tempo todo, os 32 pontos. O que vai diferenciar é você mesmo com você. Porque essa energia está emanando lá dentro, essa corrente elétrica, né? E que a gente chama uma carga eletromagnética, porque depois também trabalha a parte emocional. Então descarrega uma carga Olha eletromagnética. E assim, ó, já tocou em alguém e dá aquele choque? Sim, dá aquele assim? choquinho. Sim. A gente chama de energia estática também, né? Eletrostática. Que precisa ser descarregada. Então, lá dentro do cérebro é a mesma coisa. Essa energia ela vai trazer equilíbrio lá dentro. Porque nós temos vários personagens dentro da cabeça e várias caixinhas. Então, o Augusto Cury fala muito sobre isso, né? Abre-se muitas janelas. Então, nós estamos falando aqui, tá na janela da conversa, tá na janela falando do emocional, tá na janela falando de dinheiro. Cada janelinha, cada caixinha é sobre um assunto que você vai armazenando ao longo. Você tinha feito um comentário antes em off aqui, né? Que vocês têm uma mentoria, né? Pelo Zoom, que fala da energia, do dinheiro. E aí como é que funciona? A energia do dinheiro, ela tá ligada. Nós temos o ponto específico, né? Dentro daqui que sim trabalha a parte dinheiro no geral. Lógico que não é só isso, porque dinheiro tem crença, tem outras coisas por detrás, mas a energia do dinheiro. O dinheiro, inclusive o Thiago Brunet escreveu um livro que dinheiro não é emocional. Dinheiro é emocional, tá? Tem vários assuntos, várias pessoas tratando sobre essa questão do dinheiro, né? Então o dinheiro ele é trabalhado assim como E aí, tipo, qualquer pessoa uma pode energia. ir e participar e entender a energia do É só Sim, chamar a gente sim. aí no particular, a gente manda o link de inscrição. quarta-feira às 20 horas no Zoom, pelo que é um Zoom. trabalho Posso até perguntar bacana. aí, Paulo, e pra você, Igor, como é que vocês acham que tá a energia de vocês aí em relação ao dinheiro? Ao dinheiro. Tem muito que melhorar, vamos dizer assim. O que eu falo muito? E eu trago isso, sim, gente, pro lado cristão, porque é da onde eu comungo, então eu falo muito dentro das coisas também ligadas à Bíblia, né? Então, o que tem uma palavra que diz o seguinte: as bênçãos de Deus correrão atrás de você. Quando você está bem com você mesmo, quando você se coloca em prioridade, quando o seu emocional está com uma frequência bacana, que você está feliz, está alegre, percebe que está tudo melhor? Fica mais leve. Tudo mais leve, mais fácil. Quando você tá aí com algum problema, tá com alguma preocupação, tá irritado, isso começa a ter problema. Então é nessa questão. Começa a vir uma sobrecarga. Tudo. Às vezes o foco da energia foi para uma área toda e aí acaba faltando energia para as outras, não é? E É interessante quando você está bem, você consegue enxergar a solução de problemas de uma forma muito mais simples. você tem mais clareza. Você tem mais clareza nas situações. Uhum. Isso é diferente. Legal, pessoal. A gente está vivendo, sabe que o mal do século é a É a depressão, ansiedade, sim. ansiedade, né? Sim. E ainda mais agora pós-pandemia, a gente viu isso muito a se aflorar nas pessoas, né? As pessoas ficando mais em casa. Muito legal fazer o trabalho com aí a questão da terapia, né? Sim, ansiedade, né? O síndrome do pensamento acelerado, que é o mal do século, por conta do excesso de informações que a gente está colocando na mente, é uma sobrecarga. Antigamente a gente tinha ali várias situações, mas descarregava, né? Então Sim. estava muito em contato com a natureza, brincava na chuva, aquela coisa toda. Por que as crianças hoje estão sofrendo de ansiedade? Porque está só recebendo informação e não descarrega. Então precisa ter de volta um olhar sobre essa questão de sim ter contato com a natureza, de brincar
de estar em relacionamento com as pessoas, tá tudo muito fechado. Por isso que eu sou a favor de todo mundo tá ali um tocando no outro, conectando. porque é uma forma de você também É trabalhar legal, eu vi uma energia. pesquisa que mostra o seguinte, eu acho que há 20, 30 anos atrás, o que uma pessoa adulta tinha de informação, uma criança hoje tem. Sim. Então ele recebe muita. A velocidade, É muito né? rápido. Sim. E como é que processa tudo isso? Como é que você consegue esclarecer isso realmente na sua mente? E daí você está falando de uma criança que vai chegar à fase da adolescência, o adulto. Como é que vai lidar com essas situações? Então, e as barras de Axis, ela trabalha essa frequência vibracional das ondas cerebrais. Então faz ajustar e diminuir essa intensidade. E outra coisa, organiza essas informações, porque você só está jogando informação para o cérebro. Para que caixa vai? Tá tudo tão emaranhado que não tem como. Lá dentro não sabe para que lugar que vai. E É o só personal, uma pergunta. um personal organizer da É um cabeça. organizer Mas, tipo mental. assim, se uma pessoa já faz tratamento, ela toma remédios, se ela for pro seu tratamento, pra sua terapia, isso aí ajuda ela Muito, diminuir o remédio? Muito. A gente tem casos e casos, né? Eu tô há quase 5 anos com essa terapia. Facilito, inclusive, esse curso. A gente tem um curso, inclusive, dia 20. Tá? Dia Legal. 20 a gente tem esse curso em Araraquara. A Gisele também facilita esse curso junto comigo. Então, assim, a gente começou a observar nesse período todo de tratamento, então a pessoa está passando pelo psicólogo, pelo psiquiatra, enfim, tomando vários tipos de medicação. Eu não indico ninguém parar com a medicação. Então, ok, ela passa ali, trabalha o que precisa ser trabalhado e vai no médico. O Mas eu médico acho que se o faz corpo ali. responde bem, Sim, é o porque próprio o que médico, acontece? né? Sim, ele vai porque o que sim, pra acontece? tirar. Quando você começa a melhorar, o próprio corpo começa a expurgar. Então o remédio começa a fazer efeito contrário, não vai estar bom. Então tem que tirar esse remédio. Legal. O corpo tá bacana, essa energia já subiu. Eu falo Né? que a gente fala que assim, né, a nossa cabeça, ali tá armazenado os nossos pensamentos, sentimentos e as emoções, né? E isso às vezes te impede de dar um passo à frente. Te impede de ser mais próspero, te impede de avançar em qualquer quesito, seja na vida profissional, financeira, espiritual, entendeu? Todas as áreas, nós temos várias áreas da vida que a gente pode trabalhar e que as barras de Axis também vêm. O comparativo que eu faço sempre é a nossa mente com o celular. Quando você vem, ele vem lá com os aplicativos de fábrica já, né? Você usa todos os aplicativos que vem no seu celular? Não. Não, mas ele tá ali fazendo o quê? Ocupando espaço. Certo? Mas aquele que é de uso contínuo, esse negócio, com o passar do tempo, ele vem para você atualizar. E tem aplicativos que são pontuais, que você usa para um determinado fim e depois você não usa mais. Então, o que você faz? Se você não vai lá e não deleta, ele está ali ocupando espaço. A nossa mente é a mesma coisa. Quantos aplicativos você tem aí instalados que precisam de atualização, que precisam ser deletados e que estão ali ocupando espaço? Que às vezes tirou espaço de uma outra coisa que Esses tempos atrás eu passei por uma experiência assim. Eu fui entrar no aplicativo da Vivo para pagar a conta da internet lá do meu espaço. Esse aplicativo falou assim: esse aplicativo vai ser descontinuado. Você vai ter que entrar vou te direcionar para um outro aplicativo onde você vai fazer. Ou seja, ele vai ser descontinuado. Ele perdeu a função. Você deletou, você excluiu ele lá do seu celular ou ele está lá ocupando espaço. Aí você tem que instalar um novo aplicativo para poder fazer a função que aquele que está desativado faria. Então você está ocupando 2 espaços e você não dá atenção para aquilo lá. Entendeu? Então, as barras de Axis vem exatamente isso, fazer essa organização, ver aqueles aplicativos que não está funcionando aí, se precisa ser reinstalado, se precisa ser atualizado ou precisa ser deletado. E aí, as coisas começam a funcionar. E até agora, mês de agosto, também um outro tema que está sendo muito abordado é sobre as questões emocionais da infância. Da infância. Né? Quantos bloqueios, traumas que você traz na infância e que você não percebe. E aqui na vida adulta acaba realmente te atrapalhando. Total. Então as barras de Axis, elas dissipam isso. Você passa a olhar aquilo como insignificante. Sim. Porque às vezes uma fala do pai, da mãe, ou sei lá, alguém falou e te doeu. E isso fica te martelando na vida adulta.
Fica ali uma pedrinha e verdade. você não consegue avançar. São bloqueadores, né? Fica limitando as suas Limita, ações, limita. a forma com que você se vê, a forma que você enxerga o mundo. Exatamente. Eu gosto de um exemplo bem claro, que nem um exemplo, eu uso óculos, mas assim, quase nunca uso, né? Mas para dirigir à noite, quando você coloca o óculos, nossa, que o Alexandre sabe, tá junto comigo, às vezes você tá enxergando tal coisa. Quando você coloca, clareia tudo. Então você começa a enxergar as coisas. Nossa, é realmente diferente. E tem uma experiência bem legal, porque eu sou daltônico. E eu descobri isso pouco tempo atrás, né, Igor? Estávamos em casa fazendo um teste. Eu fiz um teste por acaso no Facebook. E aí eu fui ver, poxa, eu falei pro Igor, legal, mas eu não tô enxergando. Você tá vendo isso aqui? Ele falou, eu tô vendo. E aí eu fui descobrir realmente, pouco tempo atrás, que eu sou daltônico para algumas cores. E aí juntou o Igor, a minha irmã e um amigo meu lá de Bauru, Danilo, mandar um abraço para ele também. E eles me deram um óculos de presente. E como eu passei a enxergar as cores de uma forma diferente. Uau! Tipo assim, você fala, eu nunca tinha visto um Você quer ver vermelho um de teste? verdade. Que cor que é o vestido da G? Marrom. Não, ele vai. Chegou perto, tá? Porque é no tom do marrom. Mas não é marrom. Mas não é marrom. Então, realmente, cores como exemplo, laranja, nunca tinha visto um laranja de verdade. O verde, nunca tinha visto a um cor verde. Desde do pequeno, microfone você aqui, ó. Desde pequeno. Na verdade, assim, até brinquei com a minha irmã, porque ela falava, menina, você não sabe cor. E eu falei, eu sofria bullying e não sabia, porque na época da escola não fizeram nenhum teste. Não, então isso E é é uma coisa que detectado você na primeira acostuma. infância mesmo, E aí eu né? fui ver, fazer o teste na família, porque ele é hereditário, e um dos meus irmãos também é daltônico. E ele também não enxerga as cores. Ele até brincou que ele trabalha com a parte de instalação elétrica e às vezes ele cortava o fio errado, acredita? Ai, Ele tinha o meu verde e o Deus. vermelho, ele cortava Já o fio pensou errado. ligar os fios de cores diferentes? O que Sim, acontece? mas ó, vamos fazer um teste aqui na prática. Cada microfoninho aí vocês viram que tem uma cor, né? Que é pra identificar aqui na mesa. Paulinho, fala pra mim qual que são as cores dos microfones. Bom, esse aqui é o amarelo e o azul, que são as cores que eu enxergo. Só que se isso aqui fosse roxo, eu também já não ia saber te dizer. Agora aqui que tá o problema. Aqui pra mim é marrom e aqui pra mim é cinza. Não sei que cor vocês estão enxergando aí. Aqui é vermelho e aqui é verde. Então, pra vocês entenderem. O que eu quero falar pra inspirar sobre isso? É como que as pessoas podem enxergar o mundo de uma forma diferente. Sim. Talvez você, como eu tô enxergando um cinza aqui, que eu nunca tinha visto a cor das árvores, realmente, depois eu fui entender que pra mim é uma cor envelhecida, parece que a árvore tá morrendo. Mas é apenas um ponto de vista. Com óculos eu consegui enxergar a cor real. E eu vou E aí, além dessa vamos além. conversa, eu vou além. Uma pessoa com depressão, por exemplo, ela começa a enxergar tudo envelhecido, tudo cinza, Exatamente, tudo era turvo. isso que eu queria trazer o reflexo às pessoas. A Exatamente. pessoa pode estar enxergando o mundo de uma forma. E pode ser que alguém chegue do meu lado, alguém diz, não, mas isso aqui é outra cor, mas é a forma que eu enxergo. Você pode explicar que não, mas é a forma que eu tô vendo. E é o que realmente você acaba transmitindo sentimentos. Quando eu passei, quando eu vi o pôr do sol Que com uma cor delícia, diferente, quando eu vi a árvore de uma forma diferente, então isso trouxe realmente, é até Uma emocionante. alegria, né? As pessoas às vezes não entendem. Eu estou sentindo a sua emoção, Sabe, você cara. fala, poxa vida, nunca tinha visto essa cor da forma correta. E pode ser que essa pessoa está passando por isso também, está olhando para a vida dela, não está vendo nenhuma saída nesse momento. E o que ela está precisando de um auxílio, de uma terapia, mudar essas energias para que ela possa enxergar a vida dela de uma forma diferente e ver que existem outras cores que ela pode não estar vendo E nesse olha momento. só, né? Voltando um pouquinho lá atrás, a gente falou de mentorias Tem que pegar e o tudo negócio mais, aqui né? para aproveitar a tua fala. Eu trabalho com a terapia e a mentoria junto. Então, o processo que eu trabalho com as pessoas é muito legal, porque aí leva a pessoa além do que realmente ela está enxergando. E vou falar aqui um recadinho. Para de falar que pessoa com depressão está sem Deus, viu, gente? Porque não é. A pessoa, quando ela está com depressão, ela está distante da própria essência. Por isso que fala sem Deus, né? Mas não é. Ela começou a baixar essa frequência que ela não se enxerga mais, ela não vê mais uma saída, uma solução. Tá vendo sentido, né, nas coisas. Isso, ela vai caindo essa frequência, sim. Aí vai vendo tudo cinza, tudo escuro, tudo turvo, tudo feio, nada tá bom, né? Pode estar no melhor lugar do mundo, Sim, que não vai mas fazer não o tá bom menor com ela sentido. mesma, Ela né? não tá contente por causa disso. Exatamente. Então a indicação é, né, para que todo mundo, independente da situação, faça uma terapia. E é só entrar em contato com vocês também. Quem Também. quiser fazer, né, é só Eu tô chamar até um vocês. pouco chateado, porque a gente já passou bastante do nosso horário e o papo tá tão gostoso, né? Mas a gente com certeza vai ter outras rodadas, né, com vocês. certeza. Estamos à disposição. Se vocês não virem, eu vou ficar muito chateado. A gente vem. Ah, então- O que eu queria, nesse último ponto, falar para vocês, deixar um pouco assim, como que a vida de vocês, a história de vocês pode impactar pessoas? A gente já falou bastante desse assunto, mas queria que vocês enfatizassem isso, assim, eu sei que cada um de vocês tem uma história de vida,
né? Tem suas questões pessoais, vamos dizer assim, família, outras coisas mais, mas queria que você deixasse um recado para essas pessoas, certo? Tanto para, claro, as mulheres, que são referência, não é? Mas para um geral, para quem está passando por uma dificuldade, alguém quebrou uma empresa agora, poxa, não é fácil passar por isso, Sim, não é? sim. É aquele sentimento ruim de desistência, deu tudo errado. O que você pode deixar para essas pessoas? Vocês podem deixar? Eu vou trazer aqui específico para o ramo do empreendedorismo de uma pessoa que sim, né, quebrou. Quem quebrou foi o negócio, não foi ela. Quem faliu foi o negócio, não foi ela. Então que ela passe, sim, assim poderá cada vez mais para poder conquistar um sucesso de novo. E foi isso que eu comecei a ver. Que a partir do momento que eu tinha falido emocionalmente um relacionamento, empresa, eu ainda tinha condições de sair desse fundo do poço e subir. E é por isso, eu subi e hoje eu não desço mais, porque eu atingi um nível que eu sei quem eu sou. Legal, criou uma sua identidade. A minha identidade. Foi uma coisa que realmente potencializou em mim. Descobri minha verdadeira identidade. Que legal. Você já viu uma tartaruga em cima do poste? Como é que é? Você já viu uma tartaruga em cima de um poste? Nunca vi. Bom, se você vir uma tartaruga em cima de um poste, saiba que alguém colocou ela lá, tá? Agora, se você vê um macaco, se você vê um koala, se você vê até mesmo um gato em cima de um poste, você sabe que ele chegou até lá, certo? Então, qual foi o trajeto que ele fez para chegar até lá? Então a gente brinca e fala assim, né? Quem vê palco não vê bastidores. Vocês que estão envolvidos com o movimento de igreja, você que já trabalhou em grande igreja em São Paulo, sabe que para um grande evento acontecer, existe o bastidor. Existe toda uma preparação para que aquilo lá aconteça. E na vida é a mesma coisa. Ninguém chega ao topo se não tiver uma trajetória, se não tiver uma história de superação nesse trajeto. Nós temos a nossa história de superação e eu tenho certeza que a nossa história de superação vai sim impactar e modificar, vai trazer ânimo e boa vida para as pessoas. É que a gente não fique falando, porque nós não temos a necessidade de ficar contando a nossa história para todo mundo que se chega. Olha, Alexandre, na minha vida aconteceu isso. Ô, Paulinho, na minha vida aconteceu isso. Por quê? Porque isso vai gerar uma comiseração, aquela coisa assim, aquele sentimento de pena, de dó. Vitimismo. E a pessoa que está contando a história vai pro lado da vítima. E quando você está na posição de vítima, você não sai dali, porque é gostoso alguém ficar te alisando. Ai, tadinho, que não sei o que. É gostoso. Entendeu? Então, é sim, todos nós temos. Vocês têm uma história de superação. Isso aqui, esse projeto de vocês não aconteceu como uma tartaruga em cima do poste. Foi uma construção. Então, é isso que inspira. E exatamente, quer saber da nossa trajetória? Vem com a gente, junta com a gente, que no dia a dia você vai ver quantas superações nós fazemos de um dia para o outro. E não desistimos. E não desistimos, cara. Porque quebrar é natural da vida. Se você não quebra no trajeto, você vai quebrar no final, porque você não sabe a construção como que é. Que legal. Poxa vida, mais uma vez quero agradecer vocês por estar aqui conosco. Vamos falar pouco tempo, né? Porque se fosse pra gente abordar tudo aqui, tem muito conteúdo para passar. Que nem você falou, essa história de vida pessoal. Às vezes tem coisas que as pessoas estão em casa e pensam, mas acho que elas nunca passaram por isso e pode ter passado. Né? Cara. Se identificar mesmo. Uma coisa que eu poderia comentar aqui, né? No caso de vocês, esposa, mãe, empreendedora, isso, aquilo, né? Tem a Gia, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, assim, tem muitas mulheres que elas estão usando isso como desculpa. Sim. Ah, mas é que eu faço isso, eu sou isso, aquilo, cara. E é só organizar o tempo que meu. dá pra fazer todas as coisas e sobra tempo, sim. Não, né? e o duro é que a pessoa ainda fala assim, eu não sei como que eu vou fazer para... Não, eu tenho um caminho, né? Escolha e faça. É a tartaruga esperando colocar Alguém lá. colocar no coloca poste. ela no- Eu quero aproveitar, eu ganhei um presente. Esse presente aqui é meu, viu? Da Lucy, né? Eles já ganharam Tava também. aqui em cima aqui, ó, pra mim. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Aproveitar, deixa. Podemos fazer isso? Olha, um merchan de graça. Fala aí pra gente Nossa. do seu trabalho, como funciona, quem quer fazer parte. Ai, legal. Então, ó, Lucy, o que é a Lucy?
poucas pessoas conhecem, mas muitos ouvirão falar ainda dessa empresa. A Lucy é uma empresa de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul, tá? Ela tem 12 anos de mercado, porém ela era muito ali na região. Ela está em 3 países, Brasil, Paraguai e Bolívia. Então ela já é uma multinacional, tá? Ela tem vários produtos, mas o carro-chefe dela é a perfumaria fina. Aquele perfume de grife, gostoso, importado, que você acha delicioso, mas que seu bolso não permite que você... também é uma limitação achar que não permite, né, Elisângela? A gente fala isso na energia do dinheiro. Mas o fundador dessa empresa, ele viu a possibilidade de importar as essências, porque quem não sabe, a essência do perfume ela não pode ser patenteada. Você patenteia a marca e o designer do frasco, mas o perfume não. Então, eles foram buscar lá na Suíça a essência do perfume, trouxe para o Brasil e vazou ela numa embalagem mais econômica. Uma embalagem bonita, né, Ale? Você postou ali, né, nas mídias sociais. Eu peguei aquele Dior, né? Que é no shopping você vai pagar 900 e alguma coisa, né? E a gente vende ele a R$150, é um preço acessível para todo mundo e para ficar cheiroso, né? Então é assim, ó. Nós estamos em busca de pessoas para fazer a disseminação da marca, fazer com que a marca seja conhecida, e nós chegamos em Matão. Mas nós sozinhos não podemos fazer nada, porque a gente fala que mandorinha sozinha não faz verão. Então nós estamos em busca de novos consultores e franqueados da empresa para vir carregar o piano com a gente e fazer sim com que essa marca seja muito reconhecida no Brasil, porque ela paga em 8 formas ele tem 8 formas de ganho, então tem uma rentabilidade muito boa, principalmente na venda. Você já tem um ganho bem expressivo, mas você pode ter outras formas. Mas chama a gente aí no particular, conversa com o Ale faz a ponte, Paulinho faz a ponte, Igor faz a ponte, né? Aqui é tudo parceria, tá, gente? A Elisângela também trabalha com essa marca, entendeu? Aqui a gente é tudo junto e misturado, entendeu? Tem uma oportunidade, porque a gente vê oportunidade em tudo, tá? A gente vê a oportunidade de conexão, eu já sei com quem eu posso conectar você. A gente tem olhos, parece que especialista nisso. E a gente faz exatamente essas conexões. Então, a gente vê dentro de vocês grandes conectores para a Lucy para fazer as coisas crescerem aqui em Matão. Maravilha, pessoal. Quero agradecer vocês mais uma vez por estar aqui com a gente, né? Passando um pouquinho da experiência de vida de vocês. Quero falar para o Igor também ele fazer as suas considerações finais. O programa está chegando ao final. É isso aí, pessoal. Agradecer a todo mundo que esteve conosco mais nessa segunda-feira no nosso podcast Resenha com Amigos. Esperamos você aqui na semana que vem. Da minha parte, eu quero que vocês acompanhem os cortes, né, desse programa, de outros nas nossas redes sociais também. Envie sugestão pra gente de pauta, de convidados. E a gente está aqui aberto para que vocês possam falar conosco sobre melhorias, sobre qualquer coisa que vocês queiram falar conosco. E você quer fazer parte também desse projeto, ser um patrocinador, entre em contato com a gente também. Eu quero agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, né, o Wellington aí e ao Jairo, né, e todos os demais que fazem parte com a gente. Agradecer também ao Alexandre, que é parceiro nosso aqui, nossa resenha. Para quem não sabe, se conhece já há mais de 20 e tantos anos, eu acredito. Né? Vamos revelar a idade aqui. Então, o tempo tá passando, ficando mais experiente, né? Mas que legal, a gente tem essa energia aqui do nosso time, né? E claro, as nossas convidadas. As portas estão abertas para vocês quiserem voltar quando quiserem. A gente organiza aqui dentro e falar de projetos novos, pode ser que venha coisas novas. Tem muita novidade vindo por aí, né? Com certeza, com certeza. E queria falar também das redes sociais, né? O Igor já falou, o pessoal que está assistindo pelo YouTube, entra aí, clica em se inscrever, né? Se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações. A gente vai começar a postar alguns shorts lá também. E o incrível é que tem muitos empreendedores que vêm aqui e dão aquelas dicas de graça. Sabe aquela dica que você paga mentoria para saber? Sim. E o pessoal fala lá, então a gente vai fazer, né, Igor? O Igor comentou de fazer os cortes lá, os shorts, e vai começar a postar pro pessoal acompanhar. Eu também queria falar das redes sociais, né, de vocês, né? As suas redes sociais pessoais e as redes sociais dos projetos, se vocês puderem falar também pro pessoal em seguida. Bom, o meu é Elisângela Abad, Elisângela com H e Z, né? Mulher com H. De Belas, de Mudo, Belas e Club. De Belas Club e Café com K, Conexão. O meu perfil pessoal é eu, Gisele Nascimento. Esse daí ele não é muito ativo não, mas o que de trabalho é eu, Gisele Facilitadora,
e o Luciluce.araraquara. Então lá você pode ver vários produtos da linha, né? E dicas. E dicas também, né? De saúde, como E utilizar não os podemos produtos. deixar de esquecer, quinta-feira agora, pessoal, 8 horas da manhã, ali na Associação Comercial, tem o Café Conexão, né? Você que tá assistindo aí no YouTube ao vivo, ou tá assistindo pelo Facebook, né? Como foi chamado o Jairo. Jairo, vai lá, fala sobre o seu negócio, faça relacionamento, aproveite o café, conheça essas pessoas, né, pessoalmente, que são pessoas que vão te dar atenção, né? Que vão te dar aí o que você precisa entender mais sobre o café para você, de repente, alavancar o seu negócio, pô. Tem muita gente aí querendo se alavancar, né? E também as parcerias, né? As parcerias também. As parcerias podem te levar a lugares que você nunca imagina. Pois é. Isso aí. Então fica aí o convite. Pessoal, agradecer a nossa audiência mais uma vez. Um grande abraço. Todas as segundas-feiras, às 18 horas, aqui no Resenha com Amigos.